Boa tarde, quinta-feira, dia de fazer mais um encontro com os médicos do Hospital das Clínicas. Aliás, doutora, já está aqui, doutora Maria Cássia já está aqui. Já vou chamar você, doutora. Estou aqui fixando como a gente pode fazer para doar. Hoje, nossa live é em benefício do Hospital das Clínicas. O Thiago vai nos ajudar, colocando no ar, de tempos em tempos, como a gente faz para colaborar. Qual é o site que a gente entra e qual é o procedimento. O Thiago nos ajuda. Bem-vindos a todos. Eu queria dizer, primeiro de tudo, do meu prazer de estar mais uma quinta-feira aqui, fazendo essa construção dessa obra conjunta com a equipe do HC, comunicando, explicando, mostrando tudo que o Hospital das Clínicas, esse orgulho da nossa cidade, do nosso país, todo o trabalho das equipes que estão na linha de frente, na linha de trás, na linha do meio, toda essa equipe que trabalha no combate ao coronavírus. E hoje a nossa convidada é a doutora Maria Cássia Mendes Correia, professora. Primeiro eu vou pedir para a professora entrar aqui, depois eu vou apresentá-la devidamente. Está aqui. Sempre um momento, né? Doutora, olha aqui, doutora professora. Professora, boa tarde. Boa tarde, Jorge. Você está me ouvindo aí? Estou ouvindo você, bem-vinda. Obrigada por ceder esse seu tempo para a gente poder conversar um pouquinho, para esclarecer. Eu queria que você soubesse do meu orgulho e do meu prazer de estar nesse projeto, junto com vocês do HC, e para mim é o que está fazendo a diferença na minha pandemia. Essa colaboração. Saiba que você está fazendo muita diferença mesmo, viu? Nós agradecemos demais. Obrigada. Professora, eu vou explicar um pouquinho, tá? Seu currículo, que é aquela maravilha, né? Cada vez que vem algum currículo de algum colega seu, ou como o seu, é um banho aqui, é um banho. Bom, a professora é associada do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O nome completo é doutora Maria Cássia Mendes Correia, e ela é médica assistente do Hospital das Clínicas, onde coordena o grupo de hepatites virais da Divisão de Doenças Infecciosas e Parasitárias. E a professora Cássia também é médica responsável pelo Laboratório de Investigação Médica em Virologia do HC. Não é pouca coisa. Hoje, a professora também coordena algumas ações voltadas ao enfrentamento da pandemia dentro do Hospital das Clínicas. Professora, na verdade, quais são essas ações que você coordena hoje em dia na linha de frente do combate à Covid? Joyce, a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: não precisa me chamar de professora. É tão bonito! É tão bonito. Como que as pessoas te chamam? Cássia. Ah, eu não consigo. Tá com bom. Tudo isso, olha, com tudo isso que você estudou, com a sua formação, com tudo isso que você faz, o mínimo é doutora, tá? O mínimo. Como você quiser. Mas obrigada. Deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, obrigada pela oportunidade. É uma honra muito grande vir aqui falar em nome do Instituto de Medicina Tropical, da Faculdade de Medicina. Na verdade, a nossa atuação é pessoal. Eu sou uma médica infectologista e trabalho nessa área das doenças infecciosas há mais de 30 anos, né? Todos nós surpreendidos aí por esta pandemia, essa catástrofe, não é? Em termos de saúde pública, economia, enfim, catástrofe mundial, com certeza trouxe
para todos nós que lidamos com as doenças infecciosas, a necessidade de dar uma guinada um pouquinho na nossa vida, dar uma parada no que estávamos fazendo, e então nos dedicarmos a esta situação. E as ações da universidade são inúmeras, não é? Então, se eu fosse aqui elencar para você, nós vamos ficar numa conversa muito chata, muito longa. Eu vou tentar resumir um pouco isso tudo, né? Na verdade, a universidade, nesse momento, como você já deve ter, com certeza, conversado com outros colegas, atua em várias etapas, em várias fases, em vários pontos desse enfrentamento. O mais importante é que a comunidade saiba o que essa universidade faz. Porque você sabe muito bem, tem muita gente que nem sabe bem para que serve a universidade. Há até quem acredita que pode fechar as universidades e tudo mais, né? A gente planta maconha, esse tipo de coisa. É isso que está na cabeça de muita gente. No imaginário. Não é? Nesse imaginário. Na verdade, como você sabe, particularmente eu, que sou uma infectologista, trabalho com um grupo que está efetivamente na linha de frente, um grande grupo que está atendendo os pacientes diretamente desde o início da pandemia. Esse é o trabalho que é mais visualizado. Mas existe um bastidor enorme, que é onde eu fico, que é o bastidor do apoio diagnóstico e do apoio à pesquisa. O apoio diagnóstico significa, bem resumidamente, desenvolvermos e executarmos testes que possam saber quem está infectado, quem não está infectado, quem precisa ser vacinado e coisas desse tipo. Todo o arsenal diagnóstico que a gente utiliza hoje, tão conhecido, a PCR, a sorologia, o chamado teste rápido, toda essa coisa toda, tudo isso é fruto do trabalho da universidade, logicamente, em conjunto com inúmeras outras entidades, com as entidades privadas, os laboratórios privados também, mas grande parte do desenvolvimento das novidades em relação ao coronavírus, SARS-CoV-2, são oriundos de trabalhos de pesquisadores que estão nas universidades ou em grandes empresas e laboratórios de diagnóstico que utilizam profissionais dessas universidades. Então, especificamente na minha área, que é o que eu faço, nós estamos dedicados, assim, de corpo e alma ao desenvolvimento de testes que identifiquem quem são as pessoas que estão doentes. É isto. Resumido a minha parte, porque poderíamos estar falando aqui sobre inúmeros orientamentos e outros indivíduos da mesma universidade, o que eles estão fazendo. Não sei se eu respondi sua pergunta. Deu uma travadinha. Não sei se você... Não sei já se voltou, já voltou. Essa é a sua parte dos exames e de toda essa retaguarda. Exato. Certo? A gente faz, então, desenvolvemos no laboratório estes testes e tentamos melhorar a qualidade destes testes e inovar. Então, eu vou contar uma coisa aqui que eu acho muito importante para tornar isso mais... Imagina você, esse teste que todo mundo quer fazer para saber se já teve a infecção, não é? Será que eu já tive a infecção? Qual, o de sangue ou aquele aqui? O de sangue. Aquele que a gente faz no nariz é para saber se eu estou com a infecção. Ah, tá. Eu já fiz o de sangue. Você já fez o de sangue. Então, esse que você fez de sangue, possivelmente é um teste comercial importado e que custa nos laboratórios privados na faixa de 600 a 800 reais. Muito bem. 400 você pagou? Bom preço. Bem, esse mesmo teste tão caro e inacessível para a população, não é? Totalmente. Concorda comigo? O que nós fizemos? O nosso laboratório, particularmente, a equipe do nosso laboratório, desenvolveu um teste que a gente chama in-house, um teste feito no próprio laboratório, capaz de detectar com a mesma sensibilidade, e o custo desse exame é R$ 5, tá? Então, nós conseguimos fazer isso. Esse teste, a publicação desse teste deve sair nos próximos dias, e ele vai estamos usando este teste em algumas populações. Qual que é a limitação disso, Joyce? Nosso laboratório tem 20 funcionários, então eu só consigo fazer 100, 200 testes por dia. Isso é ridículo perto da demanda. Então, desenvolver um teste desse, eu tenho que colocar isso numa linha de produção, eu tenho que me acoplar a um grande laboratório, a uma grande indústria, uma startup, e é o que a gente vai procurar fazer. Mas é importante saber
que isto é um enorme ganho para a nossa população. É possível ter SUS e poder oferecer para as pessoas a possibilidade de fazer esse teste. Então, esse é um Mas, exemplo. professora, por exemplo, vocês desenvolveram esse teste, né? E no laboratório de vocês a capacidade é limitada. Qual é o próximo passo? O que vocês vão fazer agora? Procurar uma startup, nós já estamos andando por aí, uma startup, que é seria uma pequena indústria que pudesse fabricar esse teste em grande quantidade e então nós poderíamos usar esse teste na vida real. Nós já estamos fazendo isso, mas de uma forma muito limitada. Por que eu estou mencionando isso? Porque fomos capazes de desenvolver um teste totalmente nacional, com recursos nacionais, tudo investigadores nacionais, um teste que tem o mesmo desempenho do teste que é vendido a 400 Caríssimo. né? Então, isso é um exemplo, pequeno exemplo, né, de como o nosso laboratório pode trabalhar. Nossa, e trabalha muito, né? E bonito, né, professora? Nossa! Importante, né? Importante, né? Então, essa é uma pequena parte da história. E nós estamos envolvidos com outras coisas também. Isso que eu ia te perguntar, que outras formas a universidade está participando das ações? A gente vê muito lá no Jornal Nacional, em todo lugar, só aparece médico, só aparece enfermeiro, fisioterapeuta, etc. Olha, nós estamos trabalhando muito próximos de outras especialidades que não aparecem tanto. Vou te dar um exemplo. Químicos que nos procuraram e falaram o seguinte para mim, Cássia, você está usando um reagente importado, né? Difícil. Para eu fazer um teste desse, eu tenho que ter insumos, reagentes, uma série de materiais. Muito bem. Custam caríssimo. O mercado internacional ficou sem esses produtos, porque todo mundo precisou usar. A Faculdade de Química, alguns médicos, alguns profissionais da Faculdade de Química nos procuraram e começaram a desenvolver mecanismos de produzir nacionalmente alguns desses insumos. Então, parte do que a gente consegue fazer utiliza recursos de produção nacional na Faculdade de Química da Universidade de São Paulo. Estamos trabalhando também com alguns profissionais da Faculdade de Física, que, da mesma forma, tem alguns mecanismos. O que eles fazem, professora? Por exemplo, a Universidade de Física, como que eles trabalham junto com vocês? Então, veja lá, de várias formas. Vou trazer uma bem recente. Através do desenvolvimento de alguns produtos que são capazes, desenvolvimento desses produtos na Faculdade de Física com Química, capazes de provocar uma desinfecção de alguns ambientes. Então, consegue acoplar uma série de necessidades diferentes. Eu preciso desinfetar o ambiente. Outro exemplo que eu vou te dar, as máscaras que a gente utiliza, né, para proteção, estão em falta no mercado. Então, nós nos juntamos à Poli, a escola, né? A Politécnica. Técnica, nós aqui na virologia e o laboratório com a linha de frente. Então, o que nós fizemos? Pegamos aquelas máscaras e verificamos se a gente poderia jogá-la num aparelho que usava um produto químico, porque a gente não pode... Essa máscara, preciso explicar isso para você, essa máscara ela é descartável. Teoricamente, você tem que usar e jogar. Muito bem. Será que a gente podia criar um jeito de reutilizar a máscara? Então, o que nós fizemos? Pegamos a máscara, colocamos num aparelho lá que tem um desinfetante, jogamos lá, depois de utilizada. Essa máscara veio para o meu laboratório para eu ver se tinha vírus ainda depois daquele utilizado. E depois foi para ver se a máscara do mesmo jeito. Então, veja, nós usamos vários grupos para saber se eu poderia pegar uma máscara que eu jogo no lixo, poderia utilizar um produto e depois voltar à utilização da tipo mais do que uma reciclagem, né? Porque é reutilização, né? Perfeitamente. E então, vocês conseguiram? Conseguimos. A gente conseguiu demonstrar, está indo para publicação também, que é possível você reutilizar essas máscaras se você seguir todos os preceitos. É possível fazer isso. Então, veja, juntar várias cabeças
para você chegar a um produto final, que o nosso produto é o seguinte: eu não tenho tanto recurso, não tenho tanto dinheiro, não tenho máscara, não tenho nada. Então, o que eu vou fazer? Vamos juntar as cabeças para ver até onde eu posso ir e conseguir dar para a população a atenção e o cuidado que ela necessita. Então, na verdade, Joyce, a universidade, nesse momento, a universidade está procurando muitas formas de participar. Não sei se eu já falei muito. Não, não, eu vou perguntando no meio do caminho. Eu vou perguntando no meio do caminho. Professora, e tem doações para essa... Eu sei que as pessoas... Está tendo, nessa época, vários colegas seus falaram da quantidade de doação, como isso aumentou nesse período de pandemia. Eu quero saber se as doações estão chegando no seu departamento. Muito pouco, muito pouco. Então, vamos reclamar aqui. Muito pouco. Muito pouco. Porque não adianta chegar só lá, né? Eu pensei nisso quando você começou a falar das pesquisas, tudo, o que vocês estão fazendo. Tiago Dolabella, que está aqui com a gente, faz favor de sugerir que nas doações encaminhe para a professora Cássia, tá? Porque é muito importante o trabalho dela, da equipe dela, e todo mundo que estiver aqui presente também tem como doar aqui, o Tiago vai colocar no ar. E tem sido muito difícil, viu, Joyce, a gente obter recursos. Para falar a verdade, o nosso laboratório, o laboratório de virologia... Pode doar dinheiro, Cláudia Jacinto. Pode doar dinheiro e que ele será muito bem utilizado. Sim, com certeza. E o que ocorre é que nesse momento inicial da pandemia, os poucos recursos que a gente tinha, advindos de outros projetos de pesquisa, porque a gente trabalha com projeto de pesquisa, eu tenho que recorrer a agências de financiamento para poder fazer o nosso trabalho. Nós tivemos que desviar, parar os outros trabalhos, porque o momento exigia. Então, claramente, não arrependo de nada do que a gente fez. É o nosso papel, é a nossa obrigação social em fazer, não é? Então, essa Olha, história... tem muita gente aqui perguntando, professora, o caminho para a doação. O Tiago e Morgana, por favor, coloquem de novo o clique, o site que tem que o viralcure.org. Põe aí direitinho. E quem não conseguir doar nesse site, por favor, pode me procurar que eu encaminho. Vocês têm aqui meu arroba, é Joyce Pascovitch. Pode me mandar inbox que eu encaminho para a turma do HC, tá? E eu mando foto de todo o encaminhamento. Por favor, Tiago, eu estou te vendo aí. O Tiago está falando que tem uma plataforma oficial e ele vai postar aqui, Dolabella Agency. Podem olhar aqui, olha aqui. Está aqui, www.viralcure.org/HC. Aguardamos. E, por favor, tudo que for doado, Tiago, é para ir para a turma agora, o que for doado nessa nossa conversa, por favor, para a professora Cássia, para a equipe dela, que está precisando. Seria muito bom, seria muito bom. Eu sei que nós já conseguimos muito recurso através dessa iniciativa sua, do Tiago, da ViroCure e tudo mais. São aproximadamente aí, até onde eu saiba, 30 milhões. É uma coisa muito importante, bacana. Graças a Deus. É muito significativo. Eu só quero que não esqueçam você, porque agora que eu te conheci... Não recebeu nada. Tá? Então, agora que eu te conheci, pode deixar. Porque agora, Tiago, por favor, tá? Você me apresentou a professora Cássia, agora, por favor, vamos cuidar do departamento dela, que é tão importante quanto os outros. Sem as pesquisas, sem os testes, sem tudo isso, nada vai para frente. Com certeza, com certeza. Você também é responsável por outras pesquisas, né, professora? Tipo SARS-CoV-2, né? Que é esse daí... Não, é umas coisas difíceis aqui de eu perguntar. Porque é coisas que eu não... Você faz pesquisas em diferentes materiais biológicos, diferentes vírus, em diferentes ambientes. Como funciona isso tudo? Que para mim é complicado até para eu te perguntar. Tá. É o seguinte,
um dos trabalhos que a gente está fazendo é o seguinte: será que uma pessoa, quando está com Covid e ela fica isolada por 14 dias, quando passam os 14 dias, será que o vírus definitivamente foi embora e não ficou nenhum restinho de nada? Tá? Resumindo, a pergunta é esta. Então, nós estamos acompanhando um grupo enorme de pacientes e coletando material dessas pessoas para verificar o que está acontecendo. Existe pouca informação a esse respeito, sabe? Então, esse é um dos trabalhos que a gente está fazendo, é uma das coisas que estamos fazendo. Isso que você mencionou da superfície é também uma linha de pesquisa que a gente tem para identificar se por exemplo, o aparelho celular, né? Você está numa UTI e você está usando o seu celular. Será que você pode transmitir essa infecção quando você sai com o seu celular? Será que a maçaneta da porta do banheiro do metrô está com o SARS-CoV-2? Será que, enfim, superfícies diferentes. Uma das coisas que nós estamos analisando agora, muito, muito interessante, que não é minha, mas nós estamos participando, é da Faculdade de Enfermagem, grande participação na pandemia, é saber se o ar do ambiente onde a roupa dos pacientes é lavada estaria contaminado ou não, se os profissionais da área de limpeza do hospital precisariam estar utilizando máscaras de proteção. Então, a gente está envolvido também nessas pesquisas. Essas pesquisas todas, elas não são de minha autoria. O nosso laboratório participa fazendo parte do trabalho de investigação. Como eu mencionei para você, a nossa função, o nosso laboratório tem que dar suporte e responder perguntas que você faz para você mesma, que você fica na dúvida, né? Então, a nossa obrigação é ter recursos, gerar informações para a população em relação à epidemia. Tem uma pesquisadora lá no Instituto que que é famosa, já era famosa, ficou mais famosa ainda, que é a Esther Sabino, né? Eu não sei se você já entrevistou aqui no... Não. Deveria, porque ela tem um trabalho fantástico. Esther Sabino? Esther Sabino. Nós trabalhamos em conjunto e eu vou dizer para você uma das coisas que ela fez que é fabulosa. E exatamente também um trabalho de virologia no nosso Instituto de Medicina Tropical. Ela conseguiu identificar as rotas de entrada do vírus no Brasil e hoje ela conseguiu, depois da entrada, saber para onde foram espalhados aquelas cepas iniciais. Você conta a história do caminho do vírus no Brasil através da análise do trabalho dela, que o que fez foi exatamente estudar, do ponto de vista de detalhes do vírus, as características desse vírus. Então, a gente sabe dizer, eu encontro com alguém, da onde veio esse vírus originalmente? Será que ele partiu da Itália, da Alemanha? Será que dizem que é da China, né? Não, tudo bem. Saiu da China, mas depois foi para outros lugares. Itália. Né? Itália. E aí você consegue contar a história da entrada do vírus e como dentro do nosso país ele está se espalhando. Né? Nossa, incrível esse trabalho. Professora, você já pegou a Covid? Não, eu não. Eu já fiz o teste também, quer dizer, eu não fiquei doente, graças a Deus, e fiz o teste de sangue, de sorologia, para saber se eu já tive. Ainda não, mas eu vou dizer para você, Joyce, todos vamos ter, viu? Se prepara, tá? Todo mundo, né? Eu queria já ter sido. Todo mundo, né? Mas não vai escapar ninguém, tá? Então, a gente tem mais que evitar que tudo aconteça ao mesmo tempo. Então, vamos fazer o que nós estamos fazendo. Vamos seguir as orientações. Isolamento, esse tipo de coisa, né? Máscara, álcool gel. Com certeza. E vamos em frente. Mas eu não tenho a mínima dúvida de que pelo menos 80% da população do planeta vai ficar doente em algum momento. Mas, professora, eu já peguei H1N1, então não preciso pegar até. Já posso ser liberada, né? Eu posso estar nos 20%, não posso? Pode? Opa, se pode. Com certeza pode. Agora,
o que eu acredito é que se nós nos concentrarmos nas medidas que nós estamos fazendo, né, que é tudo que nós estamos fazendo, que você já mencionou, nós vamos conseguir passar por isso de forma razoavelmente tranquila e, se Deus quiser, em breve isso vai amenizar. Eu não digo que vai resolver, não acredito nisso, mas vai amenizar muito, entendeu? Essa era uma pergunta também que eu ia te fazer. Uhum. Amenizar quer dizer que a gente vai conseguir lidar melhor com os efeitos colaterais e prevenir melhor também os grupos de risco. É isso? Eu acho que amenizar significa, à medida que eu conheço o risco, que eu sei que ele existe, eu me preparo para enfrentar. Então, isso que nós já fazemos, que é evito aglomeração, me protejo, uso máscara, lavo a mão, troco a roupa, evito uma série de situações de exposição. Isso já é uma medida de, com certeza, diminuir o impacto e a disseminação entre nós, não é? A nossa capacidade de identificar os pacientes é muito grande. O teste diagnóstico hoje é uma realidade. Não é tão fácil fazer o teste, infelizmente, mas ele existe. Então, se eu tivesse a ferramenta de usar o teste diagnóstico com maior generosidade, maior frequência, com certeza a gente conseguiria conter um pouco mais e faria com que essa disseminação fosse mais suave, não é? Então, nós temos recursos, só que esses recursos são mal utilizados. Nós não temos gestão dos recursos, nós não conseguimos utilizar de forma adequada tudo que a gente tem. Proximamente, espero, tenhamos a ferramenta da vacina, embora eu não acredite que essa vacina vai ser a solução do problema. Eu também não, eu sou uma leiga. Pois Mas é. como eu já tinha tomado vacina e peguei H1N1 e peguei forte, fiquei no hospital vários dias, Olha eu aí. falei, bom, então por que serviu a vacina? Aí o médico falou para não morrer. É mais ou menos isso. Diminui a gravidade individual e diminui o número de pessoas doentes, mas não afasta a realidade da doença, tá? Essa é a verdade. Possivelmente esse vírus respiratório vai ter o comportamento dos outros vírus respiratórios. As infecções vão ser recorrentes e a gente vai precisar ter reforços vacinais. Então, a vacina não vai solucionar tudo. O que poderemos ter também, em breve, são medicamentos mais efetivos. Nós não temos nenhum medicamento efetivo. Então, todas essas medidas, alguma medicação adequada, a possibilidade da vacina para atenuar a coisa, as medidas de testes, isolamento, tudo isso junto vai amenizar o problema. Então, nós vamos conseguir sair de casa um pouco mais seguros. Porque, por exemplo, eu posso, se eu souber que eu vou se eu ficar doente, for para um hospital, até isto houve uma melhora. Os médicos se capacitaram mais e é possível você dar uma assistência, por exemplo, nas UTIs, muito melhor agora, em muitas cidades do Brasil, do que antes da epidemia. Então, houve uma capacitação da equipe médica, houve um preparo da sociedade para isso. O fato é que isso não vai embora. Isso é para ficar para sempre, não é? E para a gente aprender uma série de lições com isso. Precisamos estar mais organizados para o enfrentamento dessas situações, né? Então, é assim que eu acredito que essa epidemia vai se comportar aqui. Professora, você falou desse novo comportamento que a gente vai ter que adotar, porque isso vai ficar. Então, por exemplo, celular é foco de transmissão. Por exemplo, ninguém vai mais beijar na boca? Como é que não vai poder? Eu espero que continue beijando muito na boca. Então, mas o que você vai fazer? Em vez de beijar todos ao mesmo tempo, trata de escolher o namorado e ficar um pouco com ele, entendeu? Então, é assim, essas coisas nós vamos ter que aprender. O nosso relacionamento vai ter que ser mais contido. Eu vou dizer para você, o que eu sinto muito, penso muito nisso, sabe? Nosso povo é muito afetivo, é muito gostoso beijar, abraçar, a gente gosta disso, né? Diferente do que é feito nos Estados Unidos. Beijar é uma coisa horrorosa, pegar na mão, então, enfim, não pode, né? Agora, eu espero que a gente consiga passar por essa situação sem perder a nossa afetuosidade, sem perder essa coisa que nos caracteriza enquanto uma sociedade muito
afetuosa, não é? Como é que nós vamos fazer? Eu não sei bem como é que vai ser, não. Mas, assim, nós vamos ter que reaprender essas lições, sem deixar de ser quem nós somos, não é? Sim, vai ser um aprendizado mesmo, como você está falando. Muito se falou sobre a transmissão do vírus pelo ar. Ele transmite pelo ar. E como é que a gente vai se prevenir disso, por exemplo? Ele se transmite, sim, pelo ar, não há dúvida nenhuma. Infelizmente, a gente, hoje, mais recentemente, acredita que os aerossóis, que são coisas que ficam no ar, não é? São capazes suspensos, né? Exato. Esses permanecem por mais tempo e são capazes de contaminar as pessoas. A gente sabe bem disso. O que fazer? Bem, o que nós já estamos fazendo é distanciamento social mesmo. Nós precisamos estar longe das pessoas com as quais a gente não tem a segurança de que possam estar ou não infectadas. As medidas de barreira são muito importantes, as máscaras, as outras formas de barreira são fundamentais, a higiene pessoal é muito importante e, principalmente, Joyce, é a identificação dos sintomáticos. É lógico que eu posso estar infectada e não saber e chegar num local qualquer, começar a ter um ataque de tosse, alguma coisa, e contaminar inadvertidamente. É lógico que isso pode acontecer, não é? Mas, assim, se eu conseguir testar bastante gente todo o tempo, eu vou conseguir identificar mais pessoas, deixá-las mais reclusas e, nesse sentido, evitar que muita gente seja contaminada. Então, na verdade, são medidas de cuidado individual e cuidado comunitário. O que falta nesse país, eu acho, é a gestão dessas orientações. Quando você tem instâncias falando coisas completamente diferentes, confundindo a população, justamente a população mais vulnerável, Foi duro. com menos acesso à informação, vira uma confusão, né? Então fica muito difícil você fazer a gestão disso. Mas se fôssemos um país com alguma coordenação de ações melhor, nós poderíamos estar orientando mais as pessoas, testando mais, porque existem recursos para isso. Nós poderíamos estar utilizando algumas iniciativas que não estão sendo utilizadas. Eu vou dar um exemplo para você. Nós temos um grande número de universitários, médicos aposentados, médicos mais velhos. Todas essas pessoas poderiam estar batalhando aí, trabalhando na epidemia com telemedicina, fazendo orientação, de forma que você evitaria a sobrecarga dos serviços médicos. Só precisa de gestão, só precisa ter um gerentão lá organizando as coisas, né? Tá difícil isso. Tá difícil, tá difícil. Então, veja, nós estamos absolutamente acéfalos. Esse é o problema. O nosso país é maravilhoso. Nós temos pessoas maravilhosas, universidades, pesquisadores. Nós temos alguns gestores públicos muito, muito comprometidos. Nós temos recurso. Nós temos o SUS. O SUS é uma maravilha. Maravilhoso. É uma maravilha. Agora, não tem gerente. Então, vira uma bagunça, né? Então, agora, professora, olha, nos Estados Unidos é uma bagunça. Na Itália foi também complicado. Parece que o ser humano, né, perdeu essa capacidade de não só de escolher os seus gerentes, mas de gerenciar também. Sim, sim. Sim, mas nós temos alguns exemplos que são muito, muito, muito importantes. Se você. É verdade, estou falando de populações pequenas, Nova Zelândia. Maravilhosa aquela primeira-ministra, né? Verdade? Então, você tem algumas situações que a gente poderia Alemanha também, eu acho que é Angela Merkel, né? Sim. Sabe o que eu acho, professora? Que as mulheres nesses cargos, elas tomam mais conta. Não sei explicar. Quase que uma coisa maternal, sabe? De querer cuidar. Eu acho o seguinte,
a gente falar de mulher até não é justo, né? Mas eu concordo com você. As mulheres são tudo nesse mundo. Não tenho a mínima dúvida, tá? Porque a gente Somos duas. somos heroínas, tá? Nós temos que trabalhar em todas as frentes, nós temos que estar presentes em todos os lugares. Graças a Deus, né? Com o jeito de ser da mulher, né? Agora, o que eu acho que mais do que ser mulher é você ser determinado, é você ter uma missão a cumprir e você levar isso a sério, não é? É você, de fato, seguir a meta que você se propôs. E quando a gente olha para esses exemplos da Nova Zelândia, da Alemanha, da Coreia, onde você teve, de fato, um rumo, uma gestão. Em algumas circunstâncias, como na própria China, houve um certo autoritarismo. Quer saber a minha opinião? Numa pandemia tem que ser autoritário. Sim. Tem que ser autoritário. A democracia não ajuda nesse momento. Tá? Então, tem que ter pulso. Tem que ter pulso. É o determinismo da gestão, que é fundamental. Então, eu acho que é isso que está nos faltando. As pessoas aqui ficam se perdendo nas politicagens, na eleição do ano que vem, sei lá o que mais, enfim, e o povo morrendo, né? E os recursos sendo muito pouco utilizados de forma muito inconsequente e equivocada, não é? Enfim, a minha lamúria aqui é porque a gente teríamos que ter um gerente, alguém, de fato, tá? E eu vou dizer uma coisa para eu acho que isso é a nível nacional, não é só federal, não, é em tudo. Nós precisamos de gente com mais posição e mais Sim. é isso, é minha impressão, entendeu? Sim, totalmente compreendido e concordado. Professora, para finalizar, qual é a lição que esse vírus tão poderoso e tão forte trouxe para a gente? Pergunta difícil essa sua, Joyce. Eu acho que são muitas lições, muitas lições. Eu acho que o principal, pelo menos para mim, é o seguinte: essa epidemia ela tornou muito óbvia as diferenças entre os grupos, não é? Então, aqueles indivíduos que têm mais recurso, têm possibilidade por exemplo, se isolar, têm possibilidade de procurar um médico e um hospital da sua preferência e na hora que ele necessitar. O indivíduo que, apesar de ter diminuído a sua renda, ainda sobrevive. O indivíduo que consegue se manter num momento de crise, muito pouca gente conseguiu se manter dessa forma, mostrando que a nossa sociedade é extremamente desigual. Então, se nós não aprendermos com esta lição de que nós precisamos tornar o mundo um pouco mais igual, com pessoas mais de acesso mais semelhante, nós vamos passar por momentos outros repetindo a mesma dificuldade. Até aprender a lição. Até aprender a lição. Essa pandemia vai, pelo menos a mim, nesse momento, mostra isso. Algumas pessoas estão sobrevivendo muito bem a esta pandemia e outros, certos grupos, certas populações, elas vão acabar. Tá? E isto não é correto, não é? Não é justo. Nós precisamos olhar para essa questão. Isto é, a meu ver, é a maior lição, a coisa mais cristalina que só salta aos meus olhos, né? E há muitas outras, podemos ficar falando horas aqui, a nossa dependência de determinados mercados, a nossa incompetência na gestão dos nossos problemas domésticos, várias coisas que precisam ser repensadas, não é? E é isso que eu acho. O que você acha, Joyce? Qual é a sua Eu acho que a gente tem muito, embora eu não seja entrevistada aqui, mas como a gente está no finalzinho, eu concordo com você, a gente tem muito a aprender. A coisa principal que eu aprendi é que eu só consegui dormir de noite quando eu comecei a ajudar os outros, mas ajudar efetivamente, não é pensar. Aí eu escolhi duas causas, né? Que uma foi o Hospital das Clínicas e outra foi o G10 Favelas.
Eu converso com o meu interlocutor é o Gilson de Paraisópolis, o Gilson Rodrigues. Então, quando eu fiquei, todo mundo ficou mal no começo, né? Porque a gente não sabia o que era. Sim. E quando eu comecei a procurar o Gilson e me convidaram para cobrir uma lacuna no HC, numa conversa, quando o Marcos Mion não apareceu, me chamaram em cima da hora. E olha que incrível, aquilo me despertou uma coisa, e eu entrevistei naquele dia a doutora Ana Rita Levin. Ana Sara. Ana Sara, desculpa. Ana Sara. E aí aquilo mexeu comigo de uma maneira que quando eu me dediquei a essas duas causas, e muito também que eu estou fazendo nas nossas lives a causa dos mais excluídos, o racismo e a falta de inclusão social, tudo isso, quanto mais eu entrei nesses temas, não é que mais feliz eu fiquei, mas mais eu senti que eu estava fazendo o que eu precisava fazer. Então, isso deu um outro sentido à pandemia, deu um outro sentido à minha vida própria. Então, isso mudou tudo, mudou minha vida. Mudou minha vida. A primeira vez que eu fiz uma entrevista depois da doutora Ana Sara, foi com o doutor Esper Calas, que foi meu médico. Aí, no final da entrevista, eu caí no choro na frente de todo mundo. Aqui, eu comecei a chorar e não conseguia parar. Então, esse foi o começo da minha descoberta. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender, muito não depender também de tantas coisas que você falou aqui e de nos reconectarmos de uma outra maneira com vários setores da nossa vida. Mas eu acho que o principal é acordar que se a gente não for colaborar de uma maneira incisiva com as causas que a gente escolher, independente de quais sejam, nem o mundo vai melhorar e nem a gente vai ser feliz. Perfeitamente, concordo totalmente com você. Se cada um desse mundo tivesse um pedacinho dessa sua determinação e vontade, a coisa ia ser bem mais fácil, né, Joyce? Vamos lutar para isso. Eu quero dar exemplo, eu quero servir de exemplo. Parabéns aí pela sua iniciativa. Imagina, parabéns para você, para toda a equipe que trabalha com você, não só nas pesquisas, mas todos os funcionários do HC, todo mundo que cuida tanto para que a gente possa ter momentos de respirar fundo e relaxar. Se não fosse o HC, se não fosse... eu escolhi o HC porque isso representa muito um hospital público que funciona, onde o SUS, para mostrar que o SUS funciona, para dizer que é possível, que se tivermos doadores, a coisa vai andar melhor ainda. Sem dúvida. Estou aqui para isso. E olha, que tomara muita gente te ouça e que a gente receba doações que vão ser dirigidas para o hospital e que o hospital vai definir aonde vai aplicar. Tomara um pouquinho, venha para nós, nosso laboratório, mas... Eu vou lutar por isso, viu? O Thiago está aqui, tá aqui eu já falei várias vezes e eu espero que a minha palavra também seja escutada, tá? Muito bom. Te agradeço demais, viu? Olha, eu gostei muito de você. Muito, muito, muito. Eu também. Eu sou meio desconectada dessas coisas, mas adorei te conhecer, tá bom? Ah, que bom, eu também. Depois que me falaram que eu vim aqui, que me contaram quem era você, eu falei, puxa vida, parabéns. Parabéns para você, professora. Orgulho, viu? Orgulho de estar aqui, orgulho de ter você perto. Muito obrigada. Um beijo grandão para você, para toda a sua equipe, hein? Transmite a todo mundo, por favor. Parei. Obrigadíssima, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Nossa, fiquei emocionada de novo. Obrigada, foi uma conversa muito... Eu gostei muito da professora Cássia. Queria agradecer umas pessoas conhecidas que eu vi aqui, entre todo mundo, a Ana Schwartzman, a Alicia Fábio, a Monique Pauletti, a Tostão Espírito Santo, ao Marcelo Itagiba, que apareceu aqui, delegado Itagiba, fazia tanto tempo que eu não via.
Que alegria ter vocês aqui. Que conversa. A professora é maravilhosa. Ela explicou bem tudo o que ela fazia. Ela explicou como funciona, do que eles mais necessitam. Tranquilizou a gente de uma maneira, alertou de outra maneira. Então, eu estou muito feliz. Tiago Dolabella, me traga pessoas que nem a professora Cássia. Por favor, você já está trazendo, mas hoje foi especial. Muito obrigada a todos vocês. E a gente se vê amanhã no Glamurama. E a semana que vem a gente vai ter também mais uma conversa aqui no HC. Obrigada. E você, Mônica F. Cantelli. Toda vez eu te vejo, Mônica. Bem-vinda. Você não é desconhecida, não. Eu apenas não te conheço ainda, tá? Mas não são desconhecidas. É que às vezes aparece um nominho aqui que eu conheço. Conversa muito boa. Obrigada, Mônica, pela presença. Lícia Fábio, muito obrigada por tudo. Conto com você, sim. Tiago, ajuda a professora Cássia, hein? Fala pro Pablo que a gente tem que mandar mais dinheiro para o departamento dela, por favor. Mônica, obrigada, viu? Obrigada a todos vocês aqui, Eunice, Dulce Horta. Chegou atrasada, mas chegou em tempo. Nossa, eu estou muito feliz com a conversa. Eu sei que o problema é muito grave, claro, eu estou acompanhando, que nem todos vocês, mas a doutora Cássia ela falou direto para o meu coração. Obrigada. Até amanhã para vocês. Oi, Marjorie.